Olá, o meu nome é Cláudia Sá, eu sou dermatologista aqui no Rio de Janeiro e no final desse vídeo você vai ver pelo menos 3 situações em que sua cabeça influenciou nas lesões de pele. A primeira situação que a gente observa é que os distúrbios de pele podem se agravar com situações de estresse. Então, por exemplo, psoríase. Eu já tive pacientes que toda vez que tinha um problema sério emocional, a psoríase aumentava e a gente tinha que voltar de novo ao início do tratamento porque as lesões ficavam bem maiores. À medida que ele ia fazendo o tratamento, ia ficando mais relaxado, fazia caminhadas ao ar livre, pegava um pouco de sol, aquilo melhorava e ia cedendo. A outra situação são distúrbios psiquiátricos primário, quer dizer, a pessoa tem um problema psicológico, seja ele de origem psiquiátrica propriamente dito ou só psicológico, uma coisa mais leve, digamos assim, e isso induz alguma doença dermatológica. Entre os distúrbios psiquiátricos, o que eu tenho visto com a pandemia, que aumentou bastante, foi a ilusão de parasitose. O que é isso, ilusão de parasitose? A pessoa pensa, ela acredita que tem um bichinho caminhando debaixo da pele e que se a pessoa arrancar aquele pedacinho de pele, o bichinho vai deixar de caminhar. Só que mesmo a gente fazendo uma biópsia, a gente mostrando para o paciente que não tem bichinho nenhum, ele não acredita. E leva então um saquinho com pedacinhos de pele dentro, com fiapinhos, com coisas que ele acha que aquilo está provocando uma lesão de pele. É um problema que a gente tem que respeitar, mas acontece que a gente tem que trabalhar junto com um psiquiatra, porque isso não é uma coisa para a gente resolver de maneira fácil, assim, só conversando com o paciente, porque ele não acredita. Então precisa do apoio do psiquiatra para a gente poder conduzir melhor esses pacientes. Uma outra situação é distúrbios psiquiátricos secundários a doenças de pele. Então, existem algumas doenças de pele que são deformantes ou estigmatizantes e aí as pessoas podem desenvolver distúrbios psicológicos secundários. Um dos exemplos por exemplo, o vitiligo, a alopecia areata, que provoca queda de cabelo, o vitiligo que provoca aquelas manchas brancas. São doenças bem estigmatizantes. Nesse caso, além do acompanhamento psicológico, eu sugiro que a pessoa acompanhe grupos de apoio, porque o grupo de apoio faz com que as pessoas troquem informações entre elas e aquilo sirva de suporte, porque são doenças, muitas vezes, existem outras doenças, né? São doenças de evolução longa, a pessoa trata, mas aquilo melhora e tem períodos de piora, e que ao longo da vida ela vai precisar daquele apoio de outras pessoas para poder se fortalecer psicologicamente e não ficar tão afetada com aquilo. A outra situação são os distúrbios sensoriais cutâneos. Quer dizer, a pessoa tem uma área que tem uma coceira muito intensa, uma sensação de queimação ou sensação de picada. É preciso a gente fazer, então, um diagnóstico diferencial com as neuropatias periféricas, porque nas neuropatias existe esse tipo de sintoma, então a pessoa tem uma coceira muito forte numa determinada área e aquilo representa uma neuropatia. Quando eu atendo de um modo geral, a pessoa já vem em uso de corticoide tópico, antialérgico, mas não foi feito ainda o exame de termografia. Com a termografia, eu vou avaliar se existe uma inflamação aguda ali ou se aquilo é um processo já crônico de neuropatia. Por que a termografia, nesse caso, é muito interessante? Porque a sensação da pele, os nervos que captam a sensação da pele, tanto esses que dão sintomas de coceira como de dor, eles são os mesmos que controlam a temperatura da pele. Então, se a gente tem alguma informação colhida errada na pele e indo para o cérebro,
ou uma ordem dentro do cérebro errada, errônea, para alguma área da pele, pode então haver uma alteração de temperatura na pele, tá? E aí isso é interessante também porque diferencia as neuropatias entre si, porque o sintoma de coceira ele pode estar relacionado ou não a uma patologia infecciosa, imunológica, quer dizer, de várias origens. Quando a gente faz a termografia, a gente faz um mapeamento daquela área. Se for, por exemplo, é muito comum um tipo de coceira que dá aqui na região posterior, a pessoa mal alcança, mais ou menos na altura do sutiã, que é uma neuropatia que acontece por irritação desses nervos sensitivos que saem da coluna. É muito comum para pessoas que trabalham muito tempo sentadas sem fazer aquele alongamento necessário que é necessário a cada hora de trabalho. Então dá uma coceira aqui, quando a gente examina tem uma placa, uma área mais escura que a pessoa coça ali periodicamente. Então com a termografia dá para a gente perceber de onde é que aquilo está surgindo. Às vezes tem várias raízes de várias regiões da região torácica que estão provocando aquela irritação de coceira e, consequentemente, alteração de temperatura no local. Então, pode aparecer como uma hiperradiação, uma hiporradiação, dependendo da situação. De um modo geral, as situações mais agudas, mais recentes, elas são mais hiperradiantes. As mais antigas tendem a ficar mais hiporradiantes. Mas isso a gente só fazendo o exame, fazendo a história, conversando com a pessoa, sabendo tudo que está acontecendo com ela, é que a gente pode fazer um diagnóstico mais preciso e orientar para fazer um tratamento. A outra situação é quando a gente utiliza alguns medicamentos psicotrópicos para poder tratar doenças dermatológicas, coceiras crônicas, a neuropatia que acontece depois do herpes zoster. O herpes zoster é uma doença viral que ele geralmente acomete um dermátomo, quer dizer, um caminho de nervo desse tipo sensitivo, que inflama. Na pele se repercute como bolhas sobre uma área avermelhada. É extremamente doloroso e se o tratamento antiviral não for feito bem precocemente e se a pessoa tiver, sobretudo, outro fator, uma idade mais avançada, vai facilitar então que ocorra uma dor mais persistente que dura em média 3 meses, que é a neuralgia de dor neural, pós-herpética, que é consequente da neuropatia pós-herpética. Então, a doença do nervo vai levar então a uma dor que vai levar meses. Muitas vezes a gente percebe que as lesões de herpes desapareceram completamente, mas aquela dor é uma dor enjoada, é uma dor cansada que fica ao longo dos meses. Então a gente precisa de alguns de medicamentos de origem psicotrópica para poder a gente tratar, tá bom? Eu comecei esse vídeo falando sobre o delírio de parasitose. Não é uma doença exclusivamente dermatológica, é uma doença psiquiátrica com repercussão na pele, tá? Então precisa mesmo do tratamento do psiquiatra nesses casos. É uma coisa assim, não tem outra alternativa de tratar sem o apoio do psiquiatra. E às vezes existe a combinação de mais de um tipo de problema. Eu já tive paciente que, além de pensar que tem alguma coisa caminhando sobre a pele, também fazia o que a gente chama de dermatite artefacta, quer dizer, começa a se lesionar e criar coisas que não existem, tá? Que não existem na realidade. Então, por exemplo, eu já atendi uma vez uma paciente que ela tinha uma ferida que assim, bem redonda aqui na pele, era bem certinha aqui na pele, bem redondinha. E aí, conversando, foi preciso várias consultas, parecia
se a gente tivesse que comparar com uma úlcera de leishmaniose, mas ela morava aqui no Rio de Janeiro, não tinha nada a ver com leishmaniose, já tinha sido feito biópsia umas 3 vezes de outros colegas. E aí uma das conversas que eu tive com ela, eu perguntei, mas aí, como é que você faz isso? Ela foi pega de surpresa. Então ela pegava um palito comprido, enrolava alguma coisa na ponta, e aí ela fazia aquilo redondinho ali naquele local. Muitas vezes é uma compulsão que a pessoa tem em fazer isso e que a pessoa não tem controle, entendeu? Então é uma situação muito difícil porque a pessoa não acredita que aquilo realmente não seja uma doença e muitas vezes a pessoa, entre aspas, esquece que está fazendo aquela ferida, né? Então, essa combinação de dermatite artefacta com delírio de parasitose, parece que a gente está assim numa fase em que está aumentando esse tipo de problema. Muito provavelmente pessoas que já tinham uma base psiquiátrica já com algum problema e aí com o estresse desse isolamento, que a gente está há mais de um ano, uma hora isolado, algumas pessoas já tomaram vacina, mas muita gente ficou mais de um ano em casa, né? E com uma série de problemas, todos os problemas emocionais, problemas financeiros se agravaram, as doenças psiquiátricas que estavam lá latentes, escondidas, elas eclodem nesse momento. E aí, mais uma vez, o tratamento com o psiquiatra é fundamental. Uma outra coisa que o consultório estima-se, né, estatisticamente, entre 10% e 14% que a gente tem no consultório de dermatologia e no consultório dos cirurgiões plásticos é a desordem dismórfica corporal. O que é isso? A pessoa tem fixação de algum defeito. Então, às vezes, cisma que o nariz está ruim, aí precisa arrumar e aí nunca está satisfeito, opera várias vezes e aquilo nunca fica bom, tá? Eu já tive paciente que dizia que tinha um furinho, uma covinha aqui no rosto que precisava tirar, senão ela não ia ficar satisfeita. Às vezes a pessoa, de um modo geral, quando é no rosto, é mais aqui na região da boca e do nariz o problema. Já atendi paciente que começa a passar o dedo no local da pele, diz que tem uma casquinha ali, precisa tirar aquela casquinha, senão ela vai virar câncer. E às vezes a gente examina e é uma lesão, é uma coisa que não tem problema, é benigno. Agora, com o uso da máscara, essa região aqui fica bem irritada em algumas pessoas e se já tiver alguma pequena lesão de sol ali áspera, com o atrito aquilo fica mais arrepiadinho, mais irritado. Então a pessoa jura de pé junto que aquilo vai virar um câncer. E se a gente tirar, imagina que você vai tirar com laser ou com uma eletrocoagulação, vai ficar uma pequena área ali um pouco mais ferida e com o atrito da máscara pode dar infecção e tudo, quer dizer. Então o médico ele tem que, ele é responsável, mesmo que o paciente peça para fazer alguma coisa inadequada, o médico é sempre responsável por suas ações. Então mesmo o paciente pedindo, a gente não pode infligir coisas que vão dar consequências depois, tá? E são casos assim difíceis também de se lidar. Eu imagino que no cirurgião plástico isso ainda é mais acentuado, porque tem pessoas que têm desordem dismórfica corporal em relação às mamas, em relação à genitália, em relação até glúteos, por exemplo. E eu acho que isso pode ser um dos fatores que leva essas pessoas a procurar, inclusive não médicos, na intenção de corrigir, entre aspas, o que ela acha que está com problema. Então, às vezes, são pessoas lindíssimas, todas proporcionais, e aí cisma que tem que resolver aquilo de qualquer maneira. Então, vai até para apartamento de pessoas que, sabe, em vez de ir para um ambiente hospitalar, um ambiente médico, vai para ambientes não médicos, realizar qualquer coisa, acredita em qualquer propaganda que a pessoa prometa que vai resolver aquele defeito que só aquela pessoa enxerga.
E isso é uma coisa assim também que aumentou bastante depois desse estresse todo da pandemia. E é uma coisa que a tendência é que veio para ficar mesmo. Tem pessoas que têm essa síndrome dismórfica corporal e não admite que você fale que está tudo bem, porque sempre vai ter aquele problema. Então a gente tem que colocar na balança e valer a pena, para ver se vale a pena tratar aquela pessoa ou não, porque a chance dela continuar insatisfeita é muito grande. E outra coisa também é que esse tipo de paciente, ele não segue as recomendações depois que você faz o procedimento. Então vamos dizer que seja uma indicação de fazer um laser de CO2, porque a pessoa acha que a pele pode ficar um pouco mais lisinha, elas querem ficar com a pele igual a minha. Mas nem sempre isso é possível. Quem tem muita cicatriz de acne, a gente vê que melhora com as sessões de laser de CO2, mas ficar absolutamente liso é difícil. A gente consegue melhorar, algumas pessoas melhoram, muita gente melhora, mas se o grau, a procura por uma perfeição for muito alta, esse patamar que a pessoa colocou, a gente nunca vai atingir. E aí, quando você faz as orientações do pós-procedimento, os cuidados que tem que fazer depois, o retorno para ver se está tudo bem, a pessoa não cumpre. Não cumpre, às vezes até escoria o rosto, às vezes manipula. Então, eu acho que é preferível não fazer procedimentos agressivos, uma vez que o profissional tenha dúvida se aquela pessoa vai ter capacidade de cumprir o pós-operatório, tá? Uma outra coisa que também é relativamente frequente são as escoriações neuróticas. O que é isso? A pessoa começa a ter uma coceira incontrolável no couro cabeludo. Aliás, essa semana até eu atendi um caso desse tipo. Semana passada atendi um caso desse tipo. A pessoa tem uma coceira incontrolável no couro cabeludo. Ela começa, de tanto coçar, começa a fazer pequenas feridinhas e bolinhas no couro cabeludo. Ela já vem com um diagnóstico: olha, doutora, eu tenho tal coisa, porque ela olhou no Google e você vai examinar o couro cabeludo é absolutamente normal, exceto por aquelas escoriações, tá? Tem pessoas que fazem essas escoriações no rosto. Essas escoriações neuróticas, elas acontecem às vezes pessoas com acne, porque aí não resiste à tentação de mexer nas lesões de acne, e não é só aquela abertura cuidadosa da pústula para colocar um remédio, não. São pessoas que apertam as lesões. Então, quando a gente examina, tem a lesão de acne, uma ferida no meio, onde ela arrancou a lesão e em volta uma borda mais escura. E aí vai ficando toda cheia de cicatriz, por causa dessa manipulação desse acne escoriado. Tem determinados trabalhos que dizem que essas pessoas têm um comportamento um pouco assim, obsessivo-compulsivo. São pessoas muito rígidas, perfeccionistas, pessoas que são muito assim julgadoras dos outros, controladoras, preocupadas em cometer erros, mas isso não é regra. Sabe? Eu já tive uma paciente que fazia tratamento psiquiátrico e ela trabalhava num ambiente de grande estresse. Toda vez que o estresse no trabalho aumentava, ela fazia lesões e fazia um acne escoriado, tá? Então, não necessariamente ela tinha só um comportamento obsessivo-compulsivo, quer dizer, o estresse ajudava ela a escoriar aquelas lesões. Então, nesse caso, não digo que seja fácil, mas são casos que a gente consegue conversar com a pessoa. Essa paciente que fazia o tratamento psiquiátrico, ela me disse: não, então eu vou voltar no meu psiquiatra para ele rever a minha dose, para saber se eu tenho que fazer alguma modificação na minha medicação. E aí a gente vai fazendo o tratamento tópico. Quando são moças jovens que não tem mais nenhum outro sintoma de psiquiátrico, mas tem essas escoriações de origem por ansiedade, às vezes a pessoa está passando um período difícil de depressão, então a gente vai conversando, vai fazendo o tratamento tópico, vai explicando que à medida que o tratamento vai evoluindo, aquelas manchas escuras vão clarear,
que a gente vai desinflamar o rosto. Então, trazendo o paciente, a pessoa, para um ambiente de confiança, a gente consegue ir conduzindo esses casos e deixando sempre aquele telefone para alguma coisa que a pessoa precise complementar em relação à sua consulta, tá? Mas, de um modo geral, num ambiente de confiança, a gente consegue tratar esses casos. Eu já tive um caso também de escoriação neurótica, que havia a indicação de usar a medicação da isotretinoína, que é para acne, uma medicação via oral, mas é uma medicação que a gente tem uma série de restrições e uma delas que eu desejava que ela fizesse era parar de beber. E aí ela fez toda uma reflexão, ela levou vários meses para parar de beber. Então, a bebida alcoólica, naquele caso, tinha uma influência importante, porque toda vez que ela ficava ansiosa, que ela estava com algum problema, ela bebia. E essa coisa de bebida alcoólica, durante a pandemia, aumentou muito. Então, eu tenho pacientes não só nesse caso, né, que a escoriação estava relacionada à bebida alcoólica e a necessidade de ela parar de beber para eu prescrever a medicação, mas também pessoas que começam a beber mais por causa do período que está em casa, fica ansioso, fica deprimido, quer fazer uma festinha, e isso leva a quadros de depressão e acentua, para quem tem um pré-diabetes, acentua toda a situação, porque geralmente quem bebe bebida alcoólica come algum que tira gosto, então não vai fazer dieta e tomar bebida alcoólica, tá certo? Então comidas mais gordurosas, mais calóricas, e aí acaba gorda e deprimida. Vamos falar a verdade que é por aí, né? Então a gente tem que procurar, sabe, compreender as pessoas para poder a gente orientar, inclusive orientar os tratamentos psiquiátricos quando há necessidade. Uma outra coisa que também pode acontecer em algumas pessoas é a tricotilomania. O que é isso? É arrancar os cabelos da cabeça, arrancar cabelo da sobrancelha, até pelos pubianos tem gente que arranca. E aí vai no dermatologista e diz que o pelo está caindo, diz que o pelo da sobrancelha está caindo, que o pelo da cabeça está caindo. E aí, quando a gente examina, a gente vê que aquilo foi arrancado. E eu já tive, ano passado, atendi uma moça que, além dela arrancar os fios, ela pegava uma tesourinha de unha e cortava os cabelos rentes aqui. Então, ela começou cortando o cabelo aqui na implantação, depois ela cortou todos os pelos da sobrancelha de maneira irregular com uma tesourinha. E, além disso, ela tinha uma dermatite artefata na região central da testa. Então, ela tinha uma dermatite artefata que foi consequência de um delírio de parasitose. Então, junta tudo, quer dizer, enquanto que didaticamente a gente vê nos livros as coisas separadas, muitas vezes a gente se depara com pessoas inteiras, pessoas inteligentes, pessoas com uma vida, vamos dizer assim, organizada, né? E com esse tipo de sintoma, que realmente são sintomas psiquiátricos e que precisa de um auxílio mais firme, tá? Desses casos todos, eu acredito que a acne escoriada é o que dá mais satisfação, porque a gente conversando, a gente acolhendo, a gente fazendo o tratamento correto, o sucesso com relação ao tratamento a maioria das vezes é muito interessante, e mais frustrantes são os casos justamente psiquiátricos que a gente não consegue resolver se o paciente não entender que ele precisa de um tratamento psiquiátrico. Mesmo a gente conversando com familiares para poder orientar, porque às vezes essas autolesões são tão importantes que elas acabam sendo desfigurantes, né? Então a gente precisa às vezes do apoio da família para levar a pessoa para um tratamento psiquiátrico, tá? Eu acho que, assim, em termos de vídeo, quando a gente faz um vídeo ao vivo, que é uma live,
a gente troca mais coisas, as pessoas perguntam, é uma coisa mais dinâmica. Mas especialmente nessa sexta-feira eu não vou poder fazer a live ao vivo, por isso eu gravei esse vídeo sobre esse tipo de doenças psicocutâneas, tá? Para a gente acrescentar mais. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para mim, tá bom? As dúvidas não vão ficar dormindo na gaveta, não. O que eu puder responder, eu respondo no direct do Instagram ou respondo no YouTube através da mensagem do YouTube. Eu sempre recebo notificações de todas as perguntas e respondo todas, tá bom? Eu quero que vocês, se puder, meditem, se acalmem, respirem, porque fazer uma meditação guiada ou uma meditação de presença, né? É uma coisa muito interessante para a gente apaziguar as nossas ansiedades. Então a gente fecha os olhos, apenas observa a respiração, observa o corpo todo e observa onde está o sentimento de cada região, se naquela região tem alguma dor, se tem alguma coceira, se tem algum incômodo. À medida que a gente vai praticando esse tipo de meditação, que exige a nossa presença naquele momento, muito da ansiedade vai reduzindo e depois você pode praticar esse mesmo tipo de respiração e observação do corpo enquanto está fazendo uma tarefa cotidiana automática, tipo escovar os dentes, tipo lavar uma louça, tipo tomar banho. Se observe, feche os olhos, respire e coloque a sua consciência em cada parte do corpo. Isso vai reduzir bastante a ansiedade e essa necessidade de estar sempre procurando algo novo e inesperado. A vida, ela evolui em ciclos, tem períodos que as coisas estão lá em cima, tem outros períodos que a gente está embaixo. O importante é a gente estar presente para resolver os nossos problemas aqui nesse momento. O passado a gente não tem como modificar e o futuro a gente não tem como prever. Então a gente tem que viver o momento atual, tá? Um grande abraço para vocês, um fim de semana bem bonito, bem ensolarado, tá? Abração. Tchau, tchau.